Nós vamos meditar no livro de Salmos, Salmo 36. Vamos falar sobre a maldade humana e a bondade do nosso Criador. A diferença de ambos, né? Como nós podemos nunca, jamais comparar o Criador a algum ser humano. Porque na própria palavra já nos adverte, nos diz: maldito o homem que confia no homem, ou seja, nele próprio, nos seus recursos. Maldito o homem que confia naqueles que têm recursos, naqueles que têm influência. Nós devemos colocar a nossa confiança exclusivamente no eterno Salvador, Criador dos céus e da terra. Pela palavra ele diz: haja luz e ouve. Então, nós temos que colocar toda nossa energia, toda a nossa confiança no Criador dos céus e da terra. Porque o Criador, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Consegue compreender e entender a diferença? Então, Pai, ministra os nossos corações através de Yahshua Mashiach nessa palavra. Nos dê entendimento espiritual do que Tu queres nos mostrar, do que Tu queres nos ensinar através dessa palavra de poder e autoridade sobre as nossas vidas. Ministre nos nossos corações e nos dê entendimento. Repreenda toda manifestação que seja contrário à Tua palavra, à sã doutrina, que seja repreendida agora, cancelada, amarrada, impedido de manifestar qualquer manifestação que não provém de Ti. Assim seja. Bora lá? Salmo 36. A maldade humana e a bondade do Criador. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de alma diante dos seus olhos. Ou seja, no coração do ímpio, do transgressor, daquele que não tem temor, daquele que não acredita em Yahweh e Yahshua, não existe temor algum. Pelo contrário, eles são debochados, eles são prepotentes, arrogantes, se acham donos de si, se acham que tem domínio dos céus e da terra, que acham que tudo é pela influência dele, pelos recursos dele, pelo dinheiro dele. Eles podem mover, eles podem controlar tudo. Só que acaso podemos controlar os pensamentos do Criador? Podemos controlar os nossos pensamentos? Querido, veja bem. Antes mesmo que eu venha falar, o Criador já sabe o que eu vou falar. Antes mesmo que nós venhamos pensar, Ele já sabe que nós vamos pensar. Porque nós somos criaturas, nós somos criados por Ele. Nós somos domínio dele. Então, não tem como nós nos ocultarmos dele, escondermos dele ou tentar fazer algo escondido da vontade dele. Porque antes mesmo que nós façamos, ele já sabe que nós vamos fazer algo, seja bom, seja ruim. Então, no coração do ímpio, há sempre uma voz de transgressão, ou seja, sempre uma voz de maldade, sempre uma voz de pecado, sempre está manipulando, sempre está armando algo. Por quê? Porque ele acha que ele não vai pagar pelas suas tramóias. O ímpio, aquele que às vezes, querido, não tem temor ao Criador, ele acha que ele pode prejudicar milhões de vidas, milhões de pessoas, pode prejudicar aquelas pessoas que estão ao seu redor, porque por não gostar delas, e acha que vão passar impune, isento. Pode até ficar isento da justiça, na justiça terrena, né? Que às vezes que são ligados por homens. Somos homens falhos, homens que podem errar, né? Homens que podem ser manipulados. Mas a justiça divina eles não conseguem manipular, eles não conseguem tripudiar. Então, esse é o nosso alívio, essa é a nossa segurança. Porque pode até fazer o mal, pode até projetar contra as nossas vidas, mas não ficarão impunes, né? Não passarão isento de ser tratado, né, pelo Criador, né? Talvez a justiça terrena não consiga fazer nada, porque são homens, né? Homens são falhos, homens pecam, homens erram, mas o Criador é perfeito. O Criador não peca, ele é santo, né? Então, a justiça dele sim celebrará nas nossas vidas. Continuando. Porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos, e lhes diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta. Esse é o mal do homem ímpio. Esse é o mal do homem transgressor. Eu estou dizendo homem, tanto homem quanto mulheres, porque tem mulheres também que são usadas pelo maligno para fazer maldade, para praticar maldade. Sabe o que acontece com muitas dessas pessoas que têm influências em órgãos, em locais públicos, em locais privados, que eles acham que aquela maldade deles nunca serão descobertas. E não há pecado que seja oculto que não venha a ser revelado, querido. Entendeu? Então podemos enganar o homem que está ao nosso redor, longe de nós,
mas ao Criador não. E quando ele quiser, ele manifesta ele traz à tona este mal, né? Essa armadilha, essa iniquidade. Continuando. As palavras de suas bocas são maldades e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. Ou seja, o homem iníquo, o homem pecador, o ímpio, a palavra da boca dele é só engano, só mentira, só lábia, né? Tenta enganar as pessoas pelas palavras, pelas conversas, por alguns benefícios. Tenta trazer para a pessoa alguns benefícios. Você já viu o diabo dar alguma coisa boa para alguém, querido? Não. Ele finge trazer coisas boas para ludibriar, para enganar, né? Aí a pessoa que não tem temor ao Criador, que não tem obediência a Ele, elas são facilmente presas, são presas fáceis para essas pessoas. Por quê? Primeiro, elas não têm discernimento espiritual, porque aquilo ali é uma armadilha. Depois, porque elas pararam de praticar o bem. Porque quando você se envolve com a coisa errada, com o mal, você perde a ética, né? Perde aquilo aqui, a moral, os princípios, os valores, você deixa de lado, né? Ética, princípios, já não existe na sua vida. Então, quem pratica o mal, discernimento é o mínimo, não existe mesmo. As pessoas não conseguem discernir que ali está praticando a maldade, ou muitos que sabem, que têm consciência que está praticando a maldade, mas deixa de praticar o bem. Só que na palavra do Criador diz que o bem vence. O mal pode vencer por horas, por dias, por minutos, por segundos, mas o bem é eternamente. Coloque isso dentro do seu coração. Por mais que você tenha vivido ou está vivendo algum tipo de injustiça hoje, você tem que ter consciência que essas injustiças são passageiras. Vai chegar a hora que a justiça divina manifestar, vai usar homens aqui na terra, vai usar a própria justiça aqui da terra para materializar e promover a verdadeira justiça, né? Contra o transgressor, contra o ímpio, né? Contra aquele que não consegue dormir e nem comer sem antes estar praticando a maldade. Então, continuando, no seu leito planeja maldades, detém-se em caminhos que não é bom e não rejeita aquilo que é mal, ou seja, o ímpio, até ao dormir, ele começa a planejar as maldades. Vou fazer isso com aquela pessoa, vou levar vantagem nisso, já projeta o que fazer de maldade com aquela pessoa, né? Então, aquilo que não é bom, querido, ele não consegue rejeitar o mal, ou seja, ele está tão viciado, ele está tão cauterizado a praticar maldades, que aquilo para ele se torna rotineiro, se torna a rotina normal, algo como se fosse comum, né? Quando a pessoa é maldosa, quando ela é transgressora, quando ela tem o hábito de praticar maldade para levar vantagem no seu caminho, seja para crescimento profissional, seja para crescimento financeiro, se entrar alguma pessoa do bem no caminho dela, ela vai tentar tirar essa pessoa, né? E ali ela vai começar a projetar contra a vida daquela pessoa, para matar, para tirar do caminho, para trazer algo que venha tirar essa pessoa do caminho dela. Mas se essa pessoa tem temor ao Criador, se ela crê nele, a justiça se materializará. Mesmo que para muitos ou para alguns isso não vai acontecer ou vai demorar muito. Mas lembre-se que aqueles que têm temor ao Criador, aqueles que confessam Yahshua Mashiach como seu único salvador, seu único libertador, você pode ter certeza, passarão céus e terras, mas a palavra do Criador não passará. Ou seja, o mal ele pode prevalecer por dias, por horas, por anos, mas vai chegar um dia que vai ser desmantelado. Vai chegar um dia que vai cair por terra, porque é promessa para a minha vida, para a sua vida, na palavra santa. E eu me deixo ser guiado pela palavra, porque a palavra sagrada, a sã doutrina, ela é verdadeira. Assim como os nomes verdadeiros que foram ocultos do Pai e do Filho, do Pai Ial e do Filho, que foram substituídos, foram traduzidos, que deveria ter acontecido uma transliteração. É uma vergonha que só apenas 10% da população conhece essa verdade, né? Porque o diabo fez um trem tão bem feito, só que entre aspas, bem feito entre aspas, porque o Pai permitiu que isso acontecesse para que alguns dos seus filhos da igreja de Filadélfia chegasse a essa revelação, fossem chamados para anunciar e chegar aí aquele dia, aquela hora que está por vir sobre a terra e está muito próximo desse dia acontecer, que fosse revelado e aqueles que estivessem anunciando que estão sendo perseguidos, maltratados, né? Mas só que vai chegar um dia, uma hora que todo joelho vai ter que dobrar e reconhecer que há o nome verdadeiro do Pai e há o do Filho. Enquanto muitos, a maior parte do mundo hoje, das nações, utiliza nomes de blasfêmia, do Pai e do Filho. Mas em Isaías 52, verso 6, se eu não me engano,
Pai diz, o meu povo conhecerá meu nome. Se você é predestinado a ser salvo, você vai sim, essa revelação vai chegar até você. Então, voltando aqui no versículo, no seu leito planeja maldades, detém em caminhos que não é bom, ou seja, o ímpio, ele sempre entra em caminhos que não é bom, querido. Caminhos que traz perigo, caminhos que projeta contra a vida do outro, faz coisas, querido, assim, o diabo tá perdendo por algumas pessoas aqui na terra, infelizmente, o diabo tá perdendo de tanta maldade que elas estão fazendo, né, porque o espírito do anticristo está na terra, então tem muitas pessoas que são filhos da desobediência, das potestades do ar, que não têm temor pelo Yahshua, e que estão sendo usados, praticou, não tem discernimento mais, deixou de praticar o bem, às vezes era até uma pessoa boa, entra em determinadas companhias, né, acha que está ganhando, está perdendo. A tua benevolência eterna chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Ou seja, então, a bênção do Criador sobre as nossas vidas, a sua fidelidade tá ligado no céu, ligado na terra. Ligou na terra, ele tá ligado no céu. Ele é fiel, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não é o homem, maldito o homem que confia no homem. Yahshua não é filho do homem para que se arrependa, mas entendeu? Não tem essa passagem? Não tem essa palavra aqui? Maldito o homem que confia no homem. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Não, ele é filho do Criador. Ele é filho do Criador. Então, se ele é filho do Criador, ele é fiel, desde os céus à terra. O que ele prometeu para mim e para você, ele vai cumprir nas nossas vidas. Continuando. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, eterno, preserva as pessoas e os animais. Ou seja, a justiça dele prevalece. Mesmo que você ache que ele está perdendo, eu já disse para vocês várias vezes em vídeos anteriores, que em se tratando do Criador e de Salvador, a gente nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Só que muitas pessoas acham que você está perdendo, só que você não está perdendo. Quando elas conseguirem juntar o quebra-cabeça, o que o Criador está montando, o que o Criador está preparando para as nossas vidas, elas ficarão chocadas, abismadas. Porque ele é perfeito, a sua justiça é perfeita. E ele é fiel para com os seus, né? Principalmente aqueles que têm temor a Yahshua Mashiach. E ele preserva vidas, ele preserva os animais, ele guarda-nos de toda maldade. O mal, ele não vai permitir que o mal fique longe de nós. Pelo contrário, que nós estejamos junto com o mal, mas ali, para que a glória dele manifeste, que nós recebemos livramento justamente naquele local, com aquelas pessoas, com aqueles ímpios, com os transgressores, aqueles que nos desejam a morte, aqueles que nos desejam o mal mesmo. Ele permite que os planos do inimigo, do adversário, sejam frustrados e envergonhados. Aquilo que eles acham que veio para desonra, para envergonha, ali está nos dando livramentos que futuramente conseguiremos entender. Talvez, nesse momento presente, você não consiga compreender e entender o que está acontecendo, mas você entenderá com o processo. Porque em se tratando do Criador, tudo é processos, né? É como se fosse um vaso, ele vai trabalhando na gente de uma forma tão poderosa que quando nós vamos entender e compreender o que está fazendo, a gente tem que passar por muitos momentos, muitos caminhos, né? Justamente para que os ímpios, os adversários, não compreendam o que está acontecendo conosco, entende? Então, por isso que ele não nos entrega um livramento ou uma bênção de imediato. Não, ele vai fazendo os caminhos. É como se fosse correntes, não é correntes que eu quero dizer. É como se fosse algo interligado, né? Vai interligando uma ponta com a outra, uma ponta com a outra, até que ele venha fazer a obra completa, que ele não vem só me dar o livramento ou vem te dar o livramento, não, mas ele faz com que aquilo que está se levantando contra você caia por terra, né? Que venha ser desmascarado, né? Que venha ser descoberta aos olhos das pessoas, para que elas venham visualizar, para que elas venham compreender o que estava acontecendo. Consegue entender como ele é perfeito? Ele é desse jeito que eu agi dele. Continuando. Como é preciosa, ó Yahweh, a tua benevolência, a tua clemência para conosco, né? Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Sim, por isso mesmo. Exatamente por isso que nós que cremos nele, nos acolhemos, nos escondemos debaixo da sua proteção. É como se fosse uma galinha e os seus pintinhos ali debaixo das asas, né? Então nós ficamos debaixo da cobertura dele. Que isso nos garante proteção, livramento, discernimento, entendimento, né?
nos garante, querido, a justiça dele, né? Nos garante a justiça por deixarmos ser conduzidos por ele. Muitos acham, a justiça do Criador está demorando. Não, querido, ele age no tempo e na hora certa. É nós que estamos muito acelerados, muito apressadinhos. E para ele manifestar a sua justiça, ele tem que fazer de uma forma que não venha beneficiar só nós, mas venha beneficiar uma nação, né? Vem impactar em vidas, não somente na minha vida, mas em várias vidas. Então, continuando. Farta-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias. Lhes dá de beber, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Ou seja, tudo que necessitamos ele nos entrega. A abundância da sua presença, a abundância de alimentos, de provisões, de trabalho, tudo que nós necessitamos. Ele nos dá o de beber, o de comer, né? Pois nele está a fonte da vida. Na luz dele nós vemos a luz, ou seja, através de algo nós recebemos o seu Ruach Kadosh, que é a fonte da vida. O seu Ruach é a fonte de águas, né? Um rio, né? Quanto mais você busca, quanto mais você deseja a presença dele, mais você recebe do seu Ruach Kadosh. Quanto mais nós santificamos, quanto mais nós temos temor, mais nós recebemos. É como se fosse um rio, né? Uma fonte de água. Imagina ali onde tem uma nascente de água. Onde que vai nascer? Tem como fechar? Não tem. Tá nascendo, tá lá. Cada vez que você tira, mais água sai. Mais água se derrama, não é isso? Então, o Ruach Kadosh dele é desse jeito. Quanto mais nós temos temor, quanto mais nós temos obediência, nós buscamos, mais nós recebemos do seu entendimento, mais nós recebemos da sua presença, né? Porque ali está a fonte, que é o Ruach Kadosh, da vida, a presença do Criador sobre nós. E quando o seu Ruach está sobre nós, nós recebemos vida, nós recebemos vibrações, nós recebemos energia, nós recebemos movimentos, né? Assim como um boi selvagem. E quando nós estamos em movimento constante, não tem como o diabo montar, não tem como ele tomar posse de nós, das nossas vidas. Porque nós estamos com a fonte de vida, que é a própria luz do Criador, nós vemos a própria luz dele e vemos a sua luz em nós, sim, frutificando, crescendo, né? Então, esse é o segredo, né? Então, nós vamos até aqui. Agradecemos, Pai, por essa palavra de poder e autoridade sobre as nossas vidas. Repreendemos toda a maldade humana e agradecemos pela sua bondade infinita sobre as nossas vidas. E que a sua bondade venha prevalecer sempre conosco. Que nosso altar, que nosso templo, que é o nosso coração, esteja sempre limpo, purificado, para que cada vez mais nós estejamos recebendo dessa fonte inesgotável de água, que quanto mais nós tiramos, quanto mais nós bebemos, mais nós recebemos, né? Que a sua presença venha ser infinitamente, Pai, extraordinária, manifeste de forma extraordinária nas nossas vidas, sabe? De uma forma tremenda, de uma forma, Pai, liberando os seus milagres extraordinários sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, né? Pai, limpa nosso coração de toda maldade, toda raiva, todo rancor, todo ódio, mas que nosso coração esteja sempre limpo, Pai, sempre propício a tua presença, sempre purificado para estarmos diante de Ti, como filhos, herdeiros, servos justos, e recebemos de Ti a Tua justiça que procede dos céus e terra. Que a Tua justiça seja como as grandes montanhas, que seja como um abismo profundo diante de nós, eterno. Preserva as nossas vidas, preserva a nossa família, preserva tudo que é nosso, os animais, as plantas, tudo aquilo, o nosso trabalho. Preserva, Pai, a nossa renda, preserva tudo aquilo que nós necessitamos neste mundo, enquanto aqui nós estivermos. Que seja preservados e guardados por Ti. Repreenda o espírito do prejuízo em nossas vidas, na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. E que tudo seja preservado para a honra e glória de Ti. Assim seja, querido. Que Al te abençoe, querido, através de Yahshua Mashiach. Espero que essa palavra fale no seu coração, assim como falou no meu coração. E olha, lembre-se, a maldade, ela consegue permanecer por dias, por horas, por anos até. Mas a bondade do Criador,
O bem, ele é eterno. Então, sempre esteja apto a praticar o bem. Porque que pode fazer o bem não faz, peca. Assim diz na palavra do Criador. Que Deus te abençoe, queridos.